A geada cobria os jardins da imponente mansão em Gramado quando Augusto Vieira Fontana abriu os olhos naquela manhã de inverno. O empresário de 42 anos levantou-se com dificuldade e caminhou até a janela, afastando as pesadas cortinas de veludo para contemplar a vista dos pinheiros que rodeavam sua propriedade. O céu cinzento refletia perfeitamente seu estado de espírito. Filho de italianos que haviam prosperado na Serra Gaúcha, Augusto transformou a vinícola familiar em um império de bebidas com reconhecimento internacional. Seu temperamento frio e calculista era sua marca registrada nas reuniões de negócios, qualidade que o fizera acumular uma fortuna considerável, mas também um vazio impossível de preencher. Havia 6 anos que perdera Luísa durante o parto de Isadora. A menina, agora com 8 anos, vivia com a avó, Olívia, na casa ao lado. Augusto não conseguia olhar para a filha sem se lembrar da esposa que amara profundamente. A única pessoa que conseguira romper a muralha de frieza que erguera ao redor de si mesmo. Naquele dia, uma importante reunião o esperava no escritório da empresa, no centro histórico da cidade. Cristiane Bergman, sua noiva há 2 anos, já estava pronta, impecável em seu tailleur azul marinho que combinava com o colar de safiras que Augusto lhe dera no aniversário de noivado. «Preparado para a assinatura do contrato com os franceses?» perguntou Cristiane, aproximando-se com seu perfume caro. «Sim, Vicente já confirmou presença. Ele revisou os últimos detalhes ontem à noite», respondeu secamente, referindo-se ao seu melhor amigo e diretor financeiro da empresa, Vicente Hotman. O relacionamento com Cristiane era conveniente, ambos sabiam disso. Ela, herdeira de uma tradicional família do ramo hoteleiro de Gramado, via em Augusto a estabilidade que sempre desejara. Ele encontrava nela uma companhia adequada para eventos sociais e uma presença elegante que não exigia conexões emocionais profundas. A neblina espessa cobria a sinuosa estrada que levava ao centro da cidade. Augusto dirigia seu Porsche com a habitual precisão quando, na curva mais fechada do caminho, um animal atravessou inesperadamente. A manobra brusca para evitar o atropelamento fez o veículo derrapar no asfalto úmido. Em segundos que pareceram eternos, o carro rodopiou até atingir a mureta de proteção. Quando acordou no Hospital São Pedro, a primeira sensação foi de uma dor aguda na têmpora direita. A segunda, mais alarmante, foi a escuridão completa que o envolvia. «Senhor Fontana, o senhor sofreu um traumatismo e há um edema pressionando o nervo óptico», explicou o médico. «A cegueira é temporária, mas precisaremos aguardar a regressão do inchaço para avaliar a recuperação total da visão». Cristiane e Vicente revezavam-se ao seu lado durante os 3 dias de internação. Augusto, habituado a observar detalhes, notou algo diferente no tom de voz de ambos quando estavam juntos. Uma intimidade velada, sussurros interrompidos quando percebiam sua atenção. Foi na noite anterior à sua alta que a ideia surgiu, como uma revelação em meio à escuridão forçada. E se mantivesse a farsa da cegueira permanente, seria uma oportunidade única de descobrir quem realmente era leal a ele, tanto na vida pessoal quanto profissional. Na manhã seguinte, quando o médico veio examiná-lo e comentou sobre sinais positivos de recuperação, Augusto fingiu não perceber o feixe de luz direcionado às suas pupilas. «Ainda não vejo nada, doutor», mentiu convincentemente. O médico, intrigado, realizou mais alguns exames e concluiu: «O nervo óptico ainda está comprometido. Mantenha o repouso e os medicamentos. Reavaliamos em 2 semanas». Ao deixar o hospital, a primeira fase de seu plano já estava em ação. Os óculos escuros cobriam olhos que já começavam a distinguir sombras e contornos. Sua bengala branca, ainda desajeitada em suas mãos, servia mais como símbolo do que como necessidade real. A mansão, localizada na parte mais alta e isolada de Gramado, ganhou adaptações rápidas sob o comando de Cristiane. Faixas táteis no chão, objetos reposicionados, portas sempre abertas ou fechadas completamente para evitar acidentes. Augusto observava tudo através da penumbra de sua suposta cegueira, notando como as pessoas agiam quando pensavam que ele não podia ver. A primeira reunião em sua casa após o acidente foi reveladora. Sentado na cabeceira da grande mesa de jacarandá do escritório, Augusto
percebeu as trocas de olhares entre Cristiane e Vicente enquanto discutiam a necessidade de sua assinatura em documentos urgentes. Eu posso guiar sua mão, querido, ofereceu Cristiane com uma doçura calculada. Acho melhor lermos o conteúdo completo antes, sugeriu Vicente. Não queremos sobrecarregá-lo com detalhes técnicos nesse momento. Augusto notou o pequeno beliscão que Cristiane deu no braço de Vicente, um gesto de advertência que não teria notado se realmente estivesse cego. Algo estava errado, muito errado, e ele começava a entender a extensão de sua vulnerabilidade. Nas semanas seguintes, Augusto aperfeiçoou sua atuação. Aprendeu a manter o olhar vago, a fingir tropeços ocasionais, a tatear objetos que sabia exatamente onde estavam. Durante as refeições, pedia que cortassem sua comida, enquanto secretamente observava as mãos de Cristiane roçando nas de Vicente por debaixo da mesa. O mais revelador, porém, foram as conversas que ouviu quando pensavam que ele estava dormindo ou distraído. Planos sobre reestruturação da empresa, menções a transferências de ações, discussões sobre a herança que Isadora receberia quando completasse 18 anos e como poderiam administrá-la no melhor interesse de todos. Olívia, sua mãe, visitava diariamente, trazendo às vezes a pequena Isadora. A menina, desconfortável na presença do pai que mal conhecia, sentava-se silenciosamente, respondendo apenas quando questionada diretamente. Papai não consegue te ver, mas pode ouvir sua voz, explicava Olívia à neta. Conte a ele sobre seu novo livro de histórias. As visitas eram breves e formais, refletindo anos de distanciamento emocional. Augusto, agora forçado a depender mais da audição, percebeu pela primeira vez como a voz de sua filha era similar à de Luísa, o mesmo timbre melodioso, a mesma maneira de pronunciar certas palavras. 52 dias após o acidente, uma mudança importante ocorreu durante uma reunião de negócios na mansão. Vicente apresentava documentos relativos à fusão com uma empresa francesa, enquanto Cristiane permanecia ao lado de Augusto, guiando sua mão para as assinaturas. Este documento transfere temporariamente os poderes administrativos para Vicente durante sua recuperação, explicou ela com voz macia. É apenas uma formalidade para agilizar as decisões do dia a dia. Augusto, que já havia notado alterações sutis em documentos anteriores, graças à sua visão parcialmente recuperada, estava prestes a assinar quando ouviu o som de uma bandeja caindo e o líquido quente espalhando-se sobre a mesa. Me perdoe, senhor, exclamou uma voz feminina desconhecida, com sotaque nordestino. Tropecei no tapete. Os documentos estão arruinados. Sua incompetente, gritou Cristiane. Esses papéis eram urgentes. Saia daqui agora mesmo, ordenou Vicente, enquanto tentava salvar alguns documentos do café derramado. Quem é? Perguntou Augusto, genuinamente curioso sobre a identidade da pessoa que acabara de interromper o que ele suspeitava ser uma fraude em andamento. A nova funcionária da limpeza, respondeu Cristiane com desprezo. Jurema não sei das quantas. Contratamos na semana passada para ajudar com a manutenção da casa, já que suas necessidades mudaram. Mas claramente foi um erro. Deixe-a ficar, disse Augusto, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Acidentes acontecem. Podemos remarcar esta reunião para outro momento. Após a saída de Vicente e Cristiane, visivelmente contrariados com o adiamento, Augusto permaneceu sentado em sua poltrona, fingindo contemplar o nada. Sentiu uma presença no cômodo e percebeu que a funcionária ainda estava lá, provavelmente limpando a bagunça. Senhor, me desculpe mesmo pelo acidente, disse ela em voz baixa. Não foi minha intenção causar problemas. Qual é o seu nome completo? Perguntou Augusto, mantendo o olhar fixo à frente, como aprendera a fazer. Jurema Alves dos Santos, senhor. Vim de Recife há 3 anos. Trabalho com limpeza em hotéis desde que cheguei. Mas a temporada acabou e... Está contratada para trabalhar exclusivamente aqui na mansão, interrompeu Augusto para a surpresa da mulher. Mas... Eu acabei de derrubar café em documentos importantes do senhor, respondeu ela confusa. Preciso de alguém de confiança cuidando da minha casa. Alguém que enxergue o que eu não posso ver, respondeu Augusto, com um duplo sentido que apenas ele compreendia.
Tenho um filho de 7 anos, senhor, Caio. Não tenho com quem deixá-lo depois da escola. Pode trazê-lo, respondeu Augusto após breve hesitação. Com uma condição. Quando eu estiver em casa, ele deve permanecer em silêncio e fora do meu caminho. Gosto de tranquilidade. Jurema aceitou a proposta com evidente alívio e gratidão. O que nenhum dos dois sabia naquele momento era que aquela decisão impulsiva mudaria para sempre o destino da família Fontana. A chegada de Jurema e seu filho à mansão Fontana provocou uma sutil, mas perceptível mudança na atmosfera do local. Augusto, sentado em seu escritório com as janelas fechadas como de costume, ouvia os sons da casa com atenção redobrada, uma habilidade que desenvolvera desde que iniciara sua farsa. A nova funcionária movimentava-se com uma energia diferente das demais. Enquanto os outros empregados pareciam intimidados pela sobriedade da mansão, executando suas tarefas com eficiência silenciosa e mecânica, Jurema trazia consigo um ritmo próprio. Cantarolava baixinho canções nordestinas enquanto limpava os corredores. Conversava gentilmente com os objetos. Vamos lá, seu vaso teimoso, hora de ficar brilhando. E ocasionalmente sussurrava orientações ao filho, que cumpria fielmente a condição de permanecer invisível quando o patrão estava por perto. Cristiane não escondia sua contrariedade com a presença da nova funcionária, especialmente do menino. Uma criança nesta casa é completamente inapropriado, Augusto, reclamava, enquanto ajustava suas pulseiras de ouro. E essa mulher está mudando as coisas de lugar. Como você vai se orientar assim? Estranhamente, estou me orientando melhor, respondeu Augusto, que secretamente observava como Jurema, ao contrário do que Cristiane alegava, mantinha uma organização meticulosa e criava padrões lógicos para facilitar a movimentação de uma pessoa cega. 2 semanas após a contratação de Jurema, Augusto presenciou uma cena que confirmou suas suspeitas sobre Cristiane e Vicente. Fingindo cochilar no sofá de sua biblioteca, com os óculos escuros firmemente posicionados, ele ouviu a porta se abrir silenciosamente. Pelos passos e perfume reconheceu sua noiva e seu suposto melhor amigo. Ele está dormindo, sussurrou Cristiane. Precisamos ser mais cuidadosos depois do fiasco com aqueles documentos, respondeu Vicente. Se não conseguirmos a transferência de poderes administrativos nas próximas semanas, perderemos a oportunidade de fechar o acordo com os investidores chineses. Você acha que ele suspeita de algo? Como poderia? O homem está completamente no escuro, literalmente, riu baixo Vicente. Os médicos confirmaram que a cegueira pode ser permanente. É nossa chance de assumir o controle antes que ele decida passar tudo para a filha ou pior, para aquela sogra intrometida. Augusto sentiu o estômago revirar quando os ouviu trocando um beijo apressado antes de saírem. A traição era dupla, tanto pessoal quanto profissional, e vinha justamente das 2 pessoas em quem mais confiara. Sua decisão de fingir cegueira provara-se acertada, mas o gosto da descoberta era amargo. Ainda absorto nessas revelações, Augusto não percebeu a aproximação de Jurema até que sentiu o aroma de café recém-passado. Ela colocou uma xícara na mesa ao lado do sofá e ajustou a manta sobre suas pernas. Com licença, senhor. Pensei que gostaria de um café. Está frio hoje, disse ela em voz baixa para não acordá-lo. Antes de se afastar, porém, Jurema fez algo inesperado. Ajustou delicadamente os óculos escuros que estavam levemente tortos no rosto de Augusto. Este gesto simples de cuidado, tão diferente do comportamento calculista de Cristiane, provocou em Augusto uma sensação esquecida. Por um momento, lembrou-se de Luísa e seu jeito de sempre arrumar sua gravata antes de reuniões importantes. Um toque desinteressado, sem segundas intenções, apenas cuidado genuíno. Nos dias que se seguiram, Augusto começou a prestar mais atenção em Jurema. Notou como ela sempre abria brevemente as cortinas para arejar a casa, embora as fechasse logo em seguida, respeitando a suposta sensibilidade ocular dele. Percebeu que ela colocava flores frescas em pequenos vasos pela casa, nunca em exagero, mas o suficiente para trazer um toque de vida aos ambientes sombrios. Certa manhã, enquanto fingia dificuldade para encontrar um livro na estante, ouviu a voz infantil
que raramente se manifestava na mansão. Mamãe, posso ajudar o moço? Caio, lembra o que combinamos? O Sr. Fontana precisa de silêncio e tranquilidade. Mas ele está procurando um livro há um tempão. Augusto sorriu internamente com a observação perspicaz do menino. Pode me ajudar, sim, disse para a surpresa de Jurema. Estou procurando um livro de capa dura, grande, que deve estar na terceira prateleira. Ouviu passos leves se aproximando e a voz do menino mais próxima. Tem vários assim, moço. É o de desenhos de prédios? Exatamente esse, confirmou Augusto impressionado. Aqui, é muito legal, tem desenhos de casas diferentes do mundo todo. Jurema interveio rapidamente. Caio, não incomode o Sr. Fontana. Vamos, está na hora de ir para seu canto estudar. Ele não está incomodando, disse Augusto pegando o livro que o menino lhe estendia. Como soube que era esse, Caio? Vi o senhor folheando ele outro dia quando estava limpando as janelas com a mamãe, respondeu inocentemente. Augusto sentiu uma pontada de alerta. Teria o menino notado que ele podia ver? Mas logo percebeu que a criança se referia apenas ao seu interesse pelo livro, não a qualquer falha em sua encenação. Obrigado, Caio. Você tem bom olho para detalhes. De nada. Minha professora também fala isso. Desenho super bem, sabia? Caio, repreendeu Jurema embaraçada. Vamos deixar o Sr. Fontana em paz. Este pequeno encontro, aparentemente trivial, marcou uma mudança na rotina da mansão. Gradualmente, Augusto começou a permitir a presença de Caio em seus espaços. O menino inteligente e observador demonstrava uma curiosidade natural pelo mundo dos adultos, mas sem a malícia ou segundas intenções que Augusto encontrava nos outros. A vida empresarial continuava, com reuniões agora realizadas predominantemente na mansão. Para a comodidade de Augusto, Vicente assumira mais responsabilidades, sempre consultando formalmente o chefe, mas claramente tomando decisões por conta própria. Documentos eram apresentados para assinatura, com explicações simplificadas, que Augusto fingia aceitar sem questionar. Foi durante uma dessas reuniões que Augusto percebeu o verdadeiro valor de Jurema. Vicente apresentava papéis relacionados à aquisição de uma vinícola menor, concorrente direta dos Fontana há gerações. É uma oportunidade única, Augusto, explicava Vicente. Eles estão em dificuldades financeiras e aceitaram nossa oferta. Precisamos apenas da sua assinatura para formalizar. E o que exatamente estou assinando? Questionou Augusto, fingindo tentar entender a situação. Apenas a autorização para o pagamento e transferência das ações, respondeu Cristiane rapidamente. Vicente já revisou tudo, está perfeito. Naquele momento, Jurema entrou para servir café. Enquanto colocava as xícaras, Augusto notou que ela hesitou levemente ao passar perto dos documentos. Minutos depois, quando todos estavam concentrados em outros assuntos, ela aproximou-se dele com a desculpa de ajustar a almofada em suas costas. Senhor, sussurrou tão baixo que apenas ele poderia ouvir. O documento menciona venda, não compra. O senhor está vendendo algo, não comprando. Augusto manteve sua expressão impassível, mas seu coração acelerou. Como não pensara nessa possibilidade? Vicente poderia estar invertendo completamente a natureza dos negócios, fazendo-o vender ativos importantes, em vez de adquirir novos. Vicente, chamou com voz calma, acho que precisamos de mais tempo para analisar esse negócio. Podemos retomar isso na próxima semana? Estou com uma dor de cabeça terrível hoje. A contrariedade de Vicente era palpável, mas ele não podia insistir sem parecer suspeito. Após a saída dos visitantes, Augusto chamou Jurema ao seu escritório. Como soube? Perguntou diretamente, assim que ela fechou a porta. Senhor, sobre o documento. Como soube que era uma venda e não uma compra? Jurema hesitou antes de responder. Meu pai tinha um pequeno comércio em Recife. Aprendi a ler contratos quando ele adoeceu e precisei ajudá-lo. O Sr. Hotman deixou os documentos abertos enquanto buscava algo na pasta. Não pude evitar notar as palavras transferência definitiva dos ativos da vinícola Fontana Antica para... Me pareceu estranho. Augusto refletiu por um momento. Aquela mulher simples acabara de impedir que ele perdesse o controle da vinícola original da família, o núcleo emocional e histórico de todo o seu império. Por que ela se importaria? Por que me ajudou Jurema?
Poderia simplesmente ter ignorado. Ela baixou o olhar, mesmo sabendo que ele supostamente não podia vê-la. Não seria certo, senhor. O senhor me deu trabalho quando eu mais precisava. Aceitou meu filho nesta casa. Não podia ficar parada vendo alguém tentando enganá-lo. A sinceridade na voz de Jurema era inequívoca. Augusto sentiu um nó na garganta. Há quanto tempo não encontrava honestidade genuína? Obrigado, disse simplesmente. Sua observação foi invaluável. Permissão para falar francamente, senhor? Concedida. O senhor deveria considerar contratar alguém de confiança para ler todos esses documentos antes de assinar. Alguém que não seja o Sr. Hotman ou a senhorita Bergman, sugeriu Jurema com cautela. Não quero me intrometer, mas... Não está se intrometendo, interrompeu Augusto. Está sendo sensata. Após uma pausa, acrescentou. Na verdade, tenho uma proposta. Além de seus afazeres normais, gostaria que estivesse presente em todas as minhas reuniões de agora em diante. Oficialmente como assistente pessoal, para me ajudar com as necessidades que minha condição impõe. Os olhos de Jurema se arregalaram de surpresa, mas Augusto, por trás de seus óculos escuros, captou também um brilho de orgulho. Eu não tenho educação formal para isso, senhor. Tem algo muito mais importante. Integridade, respondeu Augusto. O resto pode aprender. Começando por aulas de etiqueta empresarial e conhecimentos básicos de administração. Providenciarei tudo. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Augusto permaneceu acordado em sua biblioteca, refletindo sobre os eventos recentes. Pela primeira vez desde o acidente, sentiu que algo positivo emergira daquela situação caótica. A traição de Cristiane e Vicente doía menos quando contraposta à lealdade inesperada de uma estranha. Através da janela, notou movimento no jardim. Curioso, apagou as luzes do cômodo para não ser notado e observou. Era Jurema, agasalhada contra o frio da noite serrana, caminhando entre os canteiros abandonados que um dia foram o orgulho de Luísa. A mulher parecia falar sozinha, gesticulando ocasionalmente, até que Augusto percebeu. Ela não falava sozinha, falava com as plantas. Vocês estão tão negligenciadas, coitadinhas, dizia ela, tocando os galhos ressecados. Mas vamos dar um jeito nisso, prometo. Esta casa precisa de vida novamente. Augusto assistiu intrigado, enquanto ela continuava seu monólogo prometendo cuidados aos jardins esquecidos, como se eles pudessem compreendê-la. Antes de retornar à pequena casa nos fundos da propriedade, onde se instalara com o filho, Jurema fez algo inesperado. Virou-se para a janela onde Augusto estava e mandou um beijo no ar, seguido de um gesto em forma de coração com as mãos. O empresário recuou instintivamente, temendo ser descoberto. Mas logo percebeu que ela não o via na escuridão. O gesto não era para ele, mas para a casa, para a memória do que aquele lugar representava. Uma promessa silenciosa de renovação. Os primeiros raios de sol de setembro penetravam timidamente pelas frestas das cortinas, quando Augusto sentiu um aroma que há muito não invadia a mansão. Pão caseiro recém-saído do forno. Seguindo o cheiro tentador, ele caminhou com sua bengala desnecessária até a cozinha, normalmente território exclusivo dos funcionários. A cena que encontrou o surpreendeu. Jurema, com avental florido sobre o uniforme, explicava pacientemente a Caio como sovar a massa para o próximo fornada. O menino, com as mãos cobertas de farinha, ria enquanto tentava imitar os movimentos da mãe. Uma domesticidade tão simples e autêntica que parecia deslocada naquela mansão tradicionalmente fria e formal. "Bom dia, Sr. Fontana", exclamou Caio ao notá-lo, antes que Jurema pudesse impedi-lo. "A gente está fazendo pão. Quer experimentar? Ficou super bom." "Caio", sussurrou Jurema, claramente constrangida. "Desculpe, senhor. Não queríamos incomodá-lo tão cedo. É que achei que seria bom ter pão fresco para o café. E Caio acordou cedo e queria ajudar, então..." "Está tudo bem", interrompeu Augusto, mantendo seu olhar vago fixo em algum ponto além dos dois. "O aroma é convidativo. O senhor quer experimentar?" insistiu Caio, já correndo para pegar um pedaço. "Mamãe coloca ervas do jardim na massa. Ela disse que achou as ervas quase morrendo, mas deu um jeito nelas."
Augusto aceitou o pedaço ainda quente que o menino colocou em sua mão. O sabor do pão com ervas frescas o transportou instantaneamente para sua infância, quando sua própria mãe, Olivia, preparava receitas trazidas da Itália. Um sabor esquecido, de tempos mais simples. Está delicioso, admitiu, para a alegria de Caio e alívio de Jurema. Faz muito tempo que não temos pão fresco nesta casa. Posso preparar todos os dias se o senhor gostar, ofereceu Jurema. Não atrapalha minhas outras funções. Seria agradável, respondeu Augusto, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade da afirmação. Aquele pequeno momento na cozinha marcou o início de uma transformação sutil na rotina da mansão. Nos dias que se seguiram, Augusto passou a notar outras mudanças implementadas discretamente por Jurema. As cortinas, antes perpetuamente fechadas, agora eram abertas por algumas horas durante a manhã, para renovar o ar, como ela explicava. Vasos com pequenos arranjos de flores colhidas no jardim começaram a aparecer em diversos cômodos, trazendo cores e aromas naturais aos ambientes, antes dominados apenas pelo cheiro de produtos de limpeza e madeira antiga. A casa, que por anos servira apenas como um mausoléu para as memórias de Luísa, lentamente ganhava vida novamente. E o mais surpreendente para Augusto era que, em vez de se sentir traído por essas mudanças, sentia-se estranhamente reconfortado por elas. Cristiane, por outro lado, não escondia seu desgosto com as alterações. Não entendo por que você permite que essa mulher mude tudo, comentou certa tarde, enquanto visitava a mansão com menos frequência que antes. E esse cheiro de comida caseira? Parece que entramos numa pensão, não numa residência de alto padrão. O cheiro me ajuda a me orientar, respondeu Augusto secamente. Quando se perde um sentido, os outros se aguçam. Você deveria saber disso. Cristiane não respondeu, mas seu silêncio era carregado de insatisfação. Cada vez mais, ela encontrava desculpas para não pernoitar na mansão, alegando compromissos com a rede de hotéis da família ou jantares beneficentes que se estendiam até tarde. Augusto, por trás de seus óculos escuros, apenas assentia, secretamente aliviado por não precisar manter sua farsa durante longas horas ao lado de alguém que agora sabia que o traía. Uma tarde, enquanto Vicente apresentava novos documentos em seu escritório, Augusto ouviu o som de risadas infantis vindas do jardim. Um som tão incomum naquela propriedade que até Vicente interrompeu sua explicação. — O que é isso? Perguntou o sócio, visivelmente irritado pela interrupção. — Parece que Caio trouxe amigos, respondeu Augusto calmamente. — Você permite que o filho da empregada traga estranhos para sua propriedade? Vicente não conseguiu esconder seu espanto. — Augusto, isso é uma falha de segurança imperdoável. — Jurema sabe o que faz, respondeu Augusto, mas a curiosidade o consumia. Quem estaria com Caio? Assim que Vicente partiu, contrariado por não conseguir as assinaturas que buscava, Augusto dirigiu-se discretamente até a janela que dava para os fundos da propriedade. A cena que observou fez seu coração acelerar. Caio brincava animadamente com uma menina de longos cabelos castanhos, Isadora, sua filha. Rapidamente Augusto compreendeu a situação. Olivia, que sempre buscava maneiras de aproximá-lo da filha, provavelmente aproveitara a presença de outra criança na mansão para trazer Isadora. Sua mãe sempre fora astuta. Observando as duas crianças correndo entre os canteiros de flores parcialmente recuperados por Jurema, Augusto sentiu uma pontada de arrependimento. Isadora parecia feliz, despreocupada, uma faceta da filha que raramente testemunhava durante suas visitas formais e silenciosas. Eles se deram bem desde o primeiro encontro, comentou uma voz atrás dele, fazendo-o sobressaltar-se. Era Jurema, que entrara silenciosamente no cômodo com uma bandeja de chá. — Isadora vem sempre? Perguntou, tentando disfarçar que observava a cena. — 2 vezes por semana. Dona Olívia a traz para brincar com Caio enquanto visita o senhor. Mas como o senhor geralmente está em reuniões... Ela hesitou. — Espero que não se importe. A menina parecia tão solitária quanto meu filho. Augusto sentiu o peso de anos de negligência. Enquanto fingia cegueira para descobrir traições profissionais, percebeu que realmente estivera cego para algo muito mais importante:
a solidão de sua própria filha. Não me importo, respondeu finalmente. Pelo contrário, é bom que Isadora tenha companhia. Naquela noite, após todos se recolherem, Augusto fez algo que não fazia há anos. Visitou o quarto que mantinha intocado na mansão, preparado para as raras ocasiões em que Isadora dormia ali. O cômodo era impessoal, com móveis de alta qualidade, mas sem nenhum toque infantil ou pessoal. Um quarto de hóspedes, não o quarto de uma filha. Contrastava drasticamente com o pequeno cômodo que Jurema preparara para Caio, na casa de funcionários. Augusto observara discretamente o espaço dias antes. Paredes decoradas com desenhos infantis, uma pequena estante com livros usados, mas bem cuidados, brinquedos organizados em caixas coloridas. Um espaço que, apesar das limitações financeiras, transbordava carinho e atenção aos detalhes. Precisamos mudar isso, murmurou para si mesmo, tocando a colcha impecável e sem personalidade da cama de Isadora. Na manhã seguinte, surpreendeu a todos com um anúncio durante o café. Gostaria que Isadora passasse o próximo fim de semana aqui na mansão, declarou, interrompendo o silêncio habitual da refeição. Jurema, você poderia preparar o quarto dela? E talvez sugerir algumas mudanças para torná-lo mais adequado para uma menina de 8 anos. A surpresa de Jurema foi evidente, mas ela rapidamente se recompôs. Claro, senhor. Seria um prazer. Caio tem algumas ideias sobre o que crianças dessa idade gostam. Se o senhor permitir, posso consultá-lo. Permito, respondeu Augusto. Na verdade, gostaria que você tivesse liberdade total para essa tarefa, orçamento ilimitado. A notícia da visita prolongada de Isadora não foi bem recebida por todos. Cristiane, que planejava um fim de semana de eventos sociais, não escondeu sua contrariedade. Justo neste fim de semana, tenho o coquetel beneficente dos Hotman na sexta e o jantar dos Bergman no sábado. São eventos importantes para nossas famílias e negócios. Vá sozinha, respondeu Augusto simplesmente. Há anos não passo um fim de semana completo com minha filha. Está na hora de mudar isso. O tom definitivo em sua voz encerrou a discussão, deixando Cristiane visivelmente contrariada. Mais tarde naquele dia, Augusto a ouviu ao telefone com Vicente, reclamando da nova fase paternal de Augusto e como isso poderia complicar os planos que tinham. Quando Olívia trouxe Isadora na sexta-feira à tarde, a menina parecia uma mistura de nervosismo e curiosidade. Acostumada a visitas breves e formais, claramente não sabia como agir diante da perspectiva de passar dias inteiros na mansão do pai que mal conhecia. Vovó disse que vou dormir aqui, comentou timidamente durante o jantar, lançando olhares incertos para o pai. Sim, preparamos seu quarto especialmente para você, respondeu Augusto, tentando suavizar sua voz habitualmente autoritária. A senhora Jurema me deixou ajudar, exclamou Caio entusiasticamente, quebrando a tensão. Tem um monte de surpresas lá. Os olhos de Isadora se iluminaram com a menção de surpresas, e Augusto fez uma nota mental para agradecer Jurema por sua sensibilidade. Após o jantar, Jurema conduziu Isadora até o quarto transformado. Augusto seguiu a uma distância discreta, ansioso para testemunhar a reação da filha. Quando a porta se abriu, ouviu a exclamação de surpresa da menina. O quarto, antes impessoal, estava completamente transformado. Paredes com um delicado tom de verde-água, cor favorita de Isadora, como Jurema descobrira através de Caio. Uma cama com dossel leve, decorada com pequenas luzes que lembravam estrelas. Uma estante com livros infantis, cuidadosamente selecionados. Um espaço de arte com cavalete e materiais de pintura. E, mais surpreendente, um mural na parede com fotos de Luísa, algumas das quais Augusto nem se lembrava de ter guardado. São fotos da mamãe? Perguntou Isadora, tocando as imagens com reverência. Sim, respondeu Jurema suavemente. Seu pai guardava essas fotos. Pensei que você gostaria de tê-las aqui. Augusto sentiu um nó na garganta. Jurema encontrara as caixas de recordações que ele mantinha trancadas no sótão, memórias que não conseguia encarar, mas também não conseguia descartar. Ela era linda, comentou Isadora. Sim, ela era, concordou Augusto, surpreendendo a todos com sua aproximação. E você se parece muito com ela.
O silêncio que seguiu foi carregado de emoção, talvez o comentário mais pessoal que Augusto já fizera à filha. Jurema, percebendo o momento íntimo, discretamente conduziu Caio para fora do quarto. Vamos deixar pai e filha conhecerem o novo quarto, sussurrou, fechando a porta suavemente atrás de si. Sozinhos, Augusto e Isadora permaneceram num silêncio inicialmente desconfortável. Então, inesperadamente, a menina perguntou: "É difícil não poder ver as coisas, papai?" A pergunta, feita com a franqueza típica da infância, pegou Augusto desprevenido. Por um momento, sentiu-se tentado a abandonar sua farsa, a confessar que podia ver o belo rosto de sua filha. Mas o momento ainda não era adequado. Às vezes, respondeu com sinceridade, mas outros sentidos se tornam mais fortes. Por exemplo, agora posso ouvir melhor sua voz. Sabia que ela é muito parecida com a de sua mãe? Os olhos de Isadora se arregalaram. Verdade. Ninguém nunca me disse isso. É verdade. Quando você fala, às vezes parece que ela está aqui novamente. A menina sorriu. Um sorriso que Augusto podia ver, mas fingia apenas sentir. Posso te mostrar meu quarto novo? Perguntou ela, subitamente animada. Posso descrever tudo para você. Eu adoraria, respondeu Augusto, deixando-se guiar pela pequena mão que segurou a sua com confiança pela primeira vez. Enquanto Isadora descrevia com detalhes entusiasmados cada elemento do quarto, Augusto percebia que algo profundo estava mudando dentro dele. A farsa que começara como uma estratégia para desmascarar traições nos negócios estava inesperadamente abrindo caminho para reparar a relação mais importante de sua vida. Na porta entreaberta, sem que pai e filha notassem, Jurema observava a cena com um sorriso suave. Em suas mãos, uma pequena fotografia amarelada de Luísa grávida, abraçada a um Augusto sorridente. Uma imagem de um tempo em que o empresário ainda sabia como ser feliz. A foto, que ela guardara para colocar no quarto mais tarde, parecia capturar uma promessa que agora finalmente tinha chance de ser cumprida. O fim de semana com Isadora transformou-se em uma revelação para Augusto. A menina, inicialmente tímida e reservada, floresceu na companhia de Caio e nas atividades cuidadosamente planejadas por Jurema. Caminhadas pelo jardim em recuperação, onde Isadora descrevia as cores das flores para o pai cego, jogos de tabuleiro adaptados por Jurema, com texturas diferentes para que Augusto pudesse sentir as peças, e histórias contadas à noite, com a participação entusiasmada das duas crianças alternando na narrativa. Quando o domingo chegou, Isadora surpreendeu a todos com um pedido inusitado durante o café da manhã. "Posso vir de novo no próximo fim de semana, papai?" perguntou, brincando com a colher na tigela de cereais. Augusto sentiu uma emoção que há muito não experimentava. A sensação de ser genuinamente desejado, não por seu dinheiro ou influência, mas simplesmente por sua presença. "Claro que pode", respondeu, tentando controlar o tremor na voz. "Esta é sua casa também. Mas eu queria ficar aqui, não só visitar", continuou a menina, olhando hesitante para a avó, que observava a cena com interesse. "A vovó pode vir me visitar como o papai fazia antes." Olívia trocou um olhar significativo com Jurema, que fingia ocupar-se com o café, mas claramente acompanhava a conversa com atenção. "Isadora", começou Olívia cautelosamente, "seu pai tem muitos compromissos, e agora com sua condição talvez seja difícil cuidar de você em tempo integral. Mas a Jurema e o Caio estão aqui", argumentou Isadora com a lógica simples das crianças. "E o papai disse que estou ficando grande, que já sei me cuidar melhor." Augusto pigarreou, atraindo a atenção de todos. "Acho que podemos considerar essa possibilidade", disse, para surpresa de Olívia. "Talvez começar com alguns dias por semana e ver como funciona." O rosto de Isadora iluminou-se com um sorriso radiante. "Posso ficar no meu quarto novo? É o quarto mais bonito do mundo." "É seu quarto, afinal", respondeu Augusto, sorrindo discretamente por trás da xícara de café. Após o café, enquanto as crianças brincavam no jardim sob a supervisão de Jurema, Olívia confrontou o filho em seu escritório. "Augusto, isso é sério?" perguntou sem rodeios. "Depois de 8 anos mantendo Isadora à distância, agora quer assumir a paternidade de vez?"
Percebi algumas coisas desde o acidente, mãe, respondeu ele, mantendo os olhos fixos em um ponto além do ombro dela, como se tornou seu hábito. Talvez a vida seja mais curta e imprevisível do que imaginamos. Olivia estudou o filho com atenção. Tem a ver com aquela moça, não tem? A Jurema. Augusto ajustou os óculos escuros, desconfortável, endurecido. Ela é apenas uma funcionária competente. Uma funcionária que conseguiu o que ninguém conseguiu em 8 anos, trazer Isadora de volta para esta casa e fazer você se lembrar que é pai. Olivia fez uma pausa. Depois acrescentou mais suavemente. Luísa ficaria feliz em ver isso. A menção à esposa falecida ainda provocava uma pontada de dor em Augusto, mas agora havia algo diferente, uma espécie de aceitação, começando a se formar, como se o luto finalmente encontrasse um caminho para a resolução. Não sei do que está falando. Claro que sabe, rebateu Olivia. Tenho olhos, filho. Vejo como essa casa mudou desde que ela chegou. Vejo como Isadora está feliz aqui agora. E, principalmente, vejo como você parece menos... E quanto àquela noiva? Perguntou Olivia, mudando de assunto. Cristiane praticamente desapareceu durante este fim de semana. Tínhamos compromissos diferentes, respondeu Augusto evasivamente. Compromissos diferentes ou caminhos diferentes? Augusto não respondeu, mas sua mãe não precisava de confirmação verbal. Sempre soubera ler o filho melhor que qualquer um. Vou preparar as coisas de Isadora, disse Olivia, levantando-se. Se vai mesmo trazê-la para morar aqui, precisará de mais que um quarto bonito. Precisará estar presente de verdade, Augusto. Vou estar, prometeu ele, com uma convicção que surpreendeu a ambos. A notícia de que Isadora passaria a morar na mansão provocou reações diversas. Vicente, durante uma visita de negócios, mal conseguiu esconder seu desagrado. Filhos complicam tudo, Augusto, comentou com falsa casualidade, especialmente quando estamos tratando de transições importantes na empresa. Minha filha não é uma complicação, Vicente. É minha herdeira, respondeu Augusto secamente. Já está mais que na hora dela conhecer o que um dia será seu. Vicente empalideceu visivelmente e Augusto saboreou internamente a reação do sócio. O plano de assumir o controle da empresa claramente não incluía uma herdeira presente e cada vez mais próxima do pai. Cristiane foi ainda mais explícita em sua contrariedade quando retornou 2 dias depois, encontrando a mansão transformada em um ambiente quase familiar, com desenhos de Isadora e Caio, decorando a geladeira e brinquedos organizados em um canto da sala de estar. O que está acontecendo aqui, Augusto? Questionou, o tom de voz elevando-se perigosamente. Essa casa parece um parque de diversões agora, e aquela empregada, ela praticamente tomou conta de tudo. Jurema está fazendo um excelente trabalho, tanto com a casa quanto com Isadora, respondeu Augusto calmamente. E quanto às mudanças, são necessárias. Esta casa ficou no escuro por tempo demais, Cristiane. No escuro? Que irônico vindo de um homem cego, rebateu ela cruelmente. Imediatamente pareceu arrepender-se, adicionando em tom mais suave. Desculpe, não quis dizer isso. É só que todas essas mudanças tão repentinas, nem me consultou sobre trazer sua filha para morar aqui. Não sabia que precisava consultar alguém sobre decisões relacionadas à minha filha, respondeu Augusto, seu tom gélido retornando. A discussão continuou com Cristiane mencionando repetidamente os planos que tinham feito juntos e como a presença de Isadora e, por extensão, de Jurema e Caio, complicava tudo. Augusto percebeu com crescente clareza que esses planos juntos provavelmente nunca incluíram seus melhores interesses. Nos dias seguintes, Augusto observou com interesse crescente as interações entre Jurema e sua filha. A empregada, agora promovida oficialmente a governanta da mansão e assistente pessoal, demonstrava uma paciência e carinho naturais com Isadora. Ensinava-lhe pequenas tarefas domésticas, contava histórias do Nordeste durante os serões noturnos e, mais importante, ouvia atentamente quando a menina falava, uma habilidade que Augusto percebeu dolorosamente que ele mesmo nunca havia desenvolvido. Uma tarde, enquanto fingia cochilar na varanda, ouviu uma conversa que o tocou profundamente. Por que meu pai não olha para mim quando falo com ele?
Perguntou Isadora a Jurema, enquanto ambas organizavam flores colhidas do jardim. Augusto sentiu uma pontada de culpa. Mesmo antes de sua falsa cegueira, ele realmente evitava olhar diretamente para a filha, pois a semelhança com Luísa era dolorosa demais. Seu pai não pode ver, querida, respondeu Jurema suavemente. Mas isso não significa que não esteja prestando atenção. Na verdade, quando perdemos um sentido, os outros se tornam mais fortes. Então, quando você fala, seu pai provavelmente escuta não apenas suas palavras, mas também como você se sente. Como se ele pudesse ver com os ouvidos? Perguntou Isadora, fascinada pelo conceito. Exatamente, concordou Jurema, sorrindo. E sabe o que mais? Mesmo antes do acidente, tenho certeza de que seu pai sempre viu você, mesmo quando parecia distante. A vovó disse que ele ficava triste quando olhava para mim porque eu pareço com a mamãe. Às vezes, explicou Jurema com sensibilidade extraordinária, quando amamos muito alguém que não está mais conosco, dói ver seus traços em outra pessoa. Não porque não amemos essa pessoa também, mas porque a saudade fica mais forte. Então não é que ele não gostasse de mim? A voz de Isadora continha uma vulnerabilidade que partiu o coração de Augusto. Oh, querida, tenho certeza absoluta que seu pai sempre a amou mais que tudo. Só não sabia como mostrar isso depois que sua mãe se foi. Augusto engoliu em seco, lutando contra a emoção que ameaçava transbordar. Como aquela mulher que mal o conhecia podia compreendê-lo tão profundamente? E como pudera ele mesmo ser tão transparente para sua filha em seu sofrimento, sem nunca perceber o dano que causava? À noite, quando Jurema veio trazer seu chá habitual antes de se recolher, Augusto quebrou o protocolo formal que geralmente mantinha. Obrigado, disse simplesmente. Pelo chá, senhor? Perguntou ela confusa. Por explicar à minha filha o que eu mesmo não conseguia entender, respondeu ele, permitindo-se uma vulnerabilidade incomum. Ouvi vocês hoje na varanda. Jurema corou, visivelmente embaraçada. Me desculpe se ultrapassei algum limite, senhor. Não era minha intenção falar pela sua família. Não ultrapassou, garantiu Augusto. Na verdade, expressou melhor do que eu jamais conseguiria. Após uma pausa, acrescentou. Você tem um dom com crianças, Jurema. Isadora confia em você. Crianças são mais simples que adultos, senhor, respondeu ela com um sorriso na voz. Elas só precisam se sentir seguras e amadas. O resto vem naturalmente. E você? Sempre foi assim. Maternal? A pergunta pegou Jurema de surpresa, mas após um momento de hesitação ela respondeu. Cresci sendo a mais velha de 6 irmãos, em uma casa pequena em Recife. Aprendi a cuidar dos outros desde cedo. Sua voz suavizou-se ao continuar. Quando Caio nasceu, prometi a mim mesma que, não importava a nossa situação financeira, ele sempre saberia que é amado. É o que qualquer criança merece. Inclusive Isadora, completou Augusto, uma afirmação, não uma pergunta. Especialmente Isadora, concordou Jurema. Ela tem tanto amor para dar, senhor. Está tão ansiosa para recebê-lo de volta. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Augusto removeu os óculos escuros e contemplou seu reflexo no espelho do banheiro. O homem que o encarava parecia simultaneamente familiar e estranho. O mesmo rosto austero de sempre, mas com algo diferente nos olhos. Uma suavidade que havia estado ausente por anos, desde a perda de Luísa. A farsa da cegueira, iniciada como uma estratégia para descobrir traições nos negócios, agora lhe proporcionava uma visão mais clara de si mesmo do que jamais tivera. Através dos olhos de Jurema, começava a enxergar-se não apenas como o empresário bem-sucedido, mas como um homem incompleto, um pai ausente, alguém que havia se escondido por trás de sua dor por tempo demais. Na manhã seguinte, durante o café, Isadora aproximou-se timidamente de Augusto com um pacote nas mãos. Fiz um presente para você, papai, disse, colocando o embrulho simples sobre a mesa. Jurema me ajudou, mas a ideia foi minha. Augusto desfez cuidadosamente o papel, fingindo explorar o conteúdo com as mãos. Era um álbum, e ao abrir, seus dedos encontraram texturas diferentes em cada página. É um álbum tátil, explicou Isadora entusiasticamente. Cada página tem uma foto nossa, sua, minha e da mamãe.
e colamos texturas diferentes para você poder sentir. A página da praia tem areia de verdade. A do jardim tem folhas secas. Assim você pode ver as fotos com os dedos. Augusto correu os dedos pelas páginas, genuinamente emocionado com a sensibilidade do presente. Cada textura contava uma história. Momentos que ele havia vivido com Luísa, fotografias de Isadora bebê que ele mal lembrava ter visto, momentos preciosos de uma vida que havia tentado bloquear de suas memórias. Isadora, começou, mas a emoção embargou sua voz. Você gostou? Perguntou a menina ansiosa. É o presente mais especial que já recebi, respondeu com sinceridade. Estendeu o braço, procurando a filha, que rapidamente se aproximou para um abraço, talvez o primeiro abraço genuíno que compartilhavam em anos. Por cima do ombro de Isadora, Augusto viu Jurema observando a cena com os olhos marejados, antes de afastar-se discretamente para dar privacidade ao pai e filha. Naquele momento, sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase o fez revelar toda a verdade, que podia ver, que sabia das traições, que estava transformado. Mas ainda não era o momento. Havia mais a descobrir, mais a compreender, tanto sobre aqueles ao seu redor quanto sobre si mesmo. O telefone tocou, quebrando o momento íntimo. Jurema atendeu e aproximou-se hesitante. Sr. Fontana, é o Sr. Rothman. Diz que é urgente. Algo sobre os investidores chineses exigindo uma reunião imediata. Augusto suspirou. O mundo exterior, com suas intrigas e negociações, continuava girando. Por um momento, quase sentiu inveja de sua própria farsa. Como seria simples se realmente pudesse ver apenas o que importava e ficar cego para todo o resto. Diga a ele que estarei no escritório em 2 horas, respondeu, voltando relutantemente ao papel de empresário. Mas antes de se afastar, virou-se para Isadora. Continuamos nosso álbum mais tarde. Promete? Perguntou a menina, a insegurança ainda presente em sua voz. Prometo, respondeu, com a certeza de que esta era uma promessa que não quebraria. A transformação da mansão Fontana era evidente para qualquer um que a visitasse. As cortinas permaneciam abertas durante o dia, permitindo que a luz natural banhasse os ambientes antes sombrios. O jardim, outrora abandonado, voltava à vida sob os cuidados dedicados de Jurema, que passava horas entre as flores sempre que suas outras responsabilidades permitiam. Outubro chegou trazendo a primavera em plenitude à Serra Gaúcha. As araucárias balançavam suavemente com a brisa morna, e os canteiros da propriedade explodiam em cores variadas. Azaleias, hortênsias e gerânios criavam um mosaico vibrante que Isadora descrevia entusiasticamente para o pai durante seus passeios vespertinos. Acho que as rosas brancas são minhas favoritas, comentou Isadora durante um desses passeios, segurando firmemente a mão do pai enquanto caminhavam pelo jardim. Jurema disse que eram as preferidas da mamãe. Sim, eram, confirmou Augusto, surpreso por Jurema conhecer esse detalhe. Seu avô trouxe as primeiras mudas da Itália e sua mãe cuidava delas pessoalmente. Jurema também cuida delas pessoalmente, observou Isadora. Ela fala com as flores, sabia? Diz que plantas também têm sentimentos. Augusto sorriu discretamente. Já observara várias vezes Jurema conversando com as plantas quando ela pensava que ninguém podia vê-la. Aquele hábito que inicialmente achara estranho, agora lhe parecia estranhamente cativante, mais um aspecto da genuína capacidade de cuidado que ela demonstrava com tudo que tocava. Papai? Chamou Isadora, interrompendo seus pensamentos. Por que a tia Cristiane não vem mais nos visitar? A pergunta, feita com a franqueza característica das crianças, pegou Augusto desprevenido. Cristiane, de fato, tornara-se uma presença cada vez mais rara na mansão. Suas visitas, antes quase diárias, agora limitavam-se a aparições breves e formais, sempre com alguma desculpa para não permanecer. Ela tem muitos compromissos com os negócios da família, respondeu evasivamente. Vocês brigaram? Insistiu Isadora. Augusto hesitou. Por que pergunta isso? Porque ela parece brava quando vem aqui, principalmente quando Jurema está por perto. Mais observadora do que Augusto imaginava, sua filha captara perfeitamente as tensões que permeavam a casa.
A crescente animosidade de Cristiane em relação a Jurema era palpável, manifestando-se em comentários ácidos sobre a simplória funcionária que esqueceu seu lugar e reclamações sobre a domesticidade excessiva que agora dominava a mansão. Às vezes adultos têm desentendimentos, respondeu finalmente. Nada para você se preocupar. A verdade que Augusto não podia compartilhar era que o afastamento de Cristiane coincidia com seu crescente envolvimento com Vicente. Através de sua farsa, Augusto testemunhara conversas telefônicas comprometedoras, encontros dissimulados e planos cada vez mais ousados envolvendo a empresa. O mais recente deles, que descobrira acidentalmente ao ouvir Vicente ao telefone no escritório, envolvia a criação de uma empresa paralela para desviar clientes importantes das vinícolas Fontana. A distância de Cristiane, portanto, era conveniente para ambos. Para ela, que podia dedicar-se mais livremente ao relacionamento clandestino. Para Augusto, que já não precisava suportar a presença de alguém que claramente o traía. Mais perturbador, porém, era reconhecer como não sentia falta dela. O relacionamento, sempre baseado em conveniência mútua e aparências sociais, revelara-se tão superficial quanto Augusto secretamente suspeitava. Onde deveria haver dor pela traição, encontrava apenas alívio pelo afastamento. Eu gosto mais da Jurema, declarou Isadora subitamente, trazendo Augusto de volta ao presente. Ela faz você sorrir. Eu sorrio? Perguntou Augusto, genuinamente surpreso. Sim, não muito, mas mais do que antes, especialmente quando ela está contando histórias depois do jantar. Augusto não havia percebido essa mudança em si mesmo, mas agora que Isadora mencionava, reconhecia a verdade na observação. As noites na mansão haviam se transformado com a instituição dos serões, momentos após o jantar, em que todos se reuniam na sala de estar. Jurema, revelando-se uma contadora de histórias nata, encantava as crianças com lendas nordestinas e contos folclóricos brasileiros, muitas vezes incluindo efeitos sonoros e diferentes vozes para os personagens. Inicialmente, Augusto apenas tolerava esses momentos, mantendo-se afastado em sua poltrona. Gradualmente, porém, encontrou-se genuinamente entretido pelas narrativas, ocasionalmente até contribuindo com detalhes sobre histórias italianas que sua avó lhe contara na infância. A Jurema perguntou se pode fazer uma festa pequena no fim de semana, comentou Isadora mudando de assunto, para comemorar o aniversário do Caio. Podemos? Uma festa? Repetiu Augusto, hesitante. A mansão não recebia celebrações desde a perda de Luísa. Bem pequena, garantiu Isadora. Só a gente, a vovó Olívia, e talvez 2 amigos da escola. Podemos fazer um bolo juntos. Jurema me ensinou a fazer cobertura de chocolate. O entusiasmo da filha era contagiante, e Augusto percebeu que não tinha motivos reais para recusar. Claro, por que não? Respondeu, sendo recompensado com um abraço espontâneo de Isadora. A notícia da festa, embora modesta, provocou uma agitação positiva na mansão. Isadora e Caio passaram dias planejando decorações e jogos, enquanto Jurema garantia a Augusto que manteria tudo simples e organizado. Na véspera da comemoração, enquanto Augusto trabalhava em seu escritório, ouviu batidas suaves na porta. Entre, chamou, reconhecendo o padrão das batidas de Jurema. Com licença, senhor, disse ela, entrando com a bandeja de chá habitual. Trouxe o chá e queria verificar se o senhor precisa de algo antes da festa de amanhã. Acho que não, respondeu Augusto. Isadora parece ter tudo sob controle com sua ajuda. Jurema riu suavemente. Ela é muito organizada para a idade. Preparou uma lista de atividades com horários precisos. Lembra muito o senhor. Augusto sorriu com o comentário. Raramente alguém notava semelhanças entre ele e Isadora, todos sempre focados em como a menina lembrava a mãe. Sente-se um momento, convidou, surpreendendo a ambos com o pedido incomum. Normalmente, Jurema apenas servia o chá e retirava-se discretamente. Ela hesitou brevemente antes de acomodar-se na cadeira oposta à mesa. Queria agradecer, continuou Augusto, por tudo que tem feito por Isadora e pela casa, e fez uma pausa buscando as palavras certas, por trazer vida de volta a este lugar. Jurema baixou o olhar, visivelmente tocada pelo reconhecimento.
É um prazer, senhor. Sua filha é uma criança maravilhosa. E esta casa tem tanto potencial para ser um lar feliz. Você sempre vê o potencial nas coisas, observou Augusto. Nos jardins abandonados, nos cômodos fechados, nas pessoas. Acredito que tudo e todos merecem uma segunda chance, respondeu ela simplesmente. Minha avó sempre dizia que não existem pessoas ou lugares ruins, apenas esquecidos de amor. A frase, dita sem pretensão, atingiu Augusto profundamente. Não era isso que havia acontecido com ele mesmo? Esquecido como amar, mergulhado no luto e na amargura? Sua avó parece ter sido uma mulher sábia, comentou. Ela criou 6 filhos sozinha em uma casa de taipa no sertão pernambucano, contou Jurema, um sorriso nostálgico em seus lábios. Nunca teve muito, mas nunca nos deixou sentir falta do que importava. Como você faz com Caio? Observou Augusto. Tento, concordou Jurema. Nem sempre é fácil, especialmente depois que... Ela interrompeu-se como se tivesse dito demais. Depois que... incentivou Augusto, genuinamente curioso. Jurema hesitou, então decidiu continuar. Depois que o pai de Caio nos deixou, ele conheceu alguém com mais posses, digamos assim. Decidiu que uma faxineira e um filho pequeno não combinavam com seus novos planos. A amargura na voz normalmente doce de Jurema surpreendeu Augusto. Raramente ela falava de si mesma ou de seu passado. Sinto muito, disse ele sinceramente. Não sinta, respondeu ela recuperando o tom sereno. Foi melhor assim. Um homem que abandona o filho não merece fazer parte de nossas vidas. E Caio e eu estamos bem melhor agora, especialmente desde que... Novamente ela parou corando levemente. Desde que vieram para cá, completou Augusto. Sim, confirmou Jurema, encontrando brevemente o olhar dele antes de desviar, lembrando-se que supostamente ele não podia ver. O Senhor nos ofereceu mais que um emprego. Nos deu estabilidade e segurança. Caio adora Isadora, a escola aqui é excelente, e eu... Ela hesitou novamente. E você? Incentivou Augusto, inclinando-se ligeiramente para a frente. E eu gosto de cuidar desta casa, de vê-la voltando a ser um lar, completou levantando-se abruptamente. Perdoe-me, senhor, estou tomando seu tempo com assuntos pessoais. Não se desculpe, respondeu Augusto rapidamente. É reconfortante conhecê-la melhor. Um silêncio carregado de algo indefinível estabeleceu-se entre eles. Por um momento, Augusto sentiu um impulso quase irresistível de remover os óculos escuros, de revelar que podia vê-la. Seus olhos expressivos, seu sorriso gentil, a mecha de cabelo que sempre escapava de seu coque simples. O momento foi interrompido pelo som de vozes no corredor. Vicente chegara para a reunião agendada. Jurema ajeitou o uniforme e rapidamente retomou sua postura profissional. Com licença, senhor. Enviarei o Sr. Hotman em um momento. Após sua saída, Augusto permaneceu absorto em pensamentos perturbadoramente novos. A conversa, embora breve, revelara facetas de Jurema que apenas intuíra antes. Sua resiliência diante do abandono, sua filosofia de vida baseada em segundas chances, sua capacidade de construir um lar a partir de fragmentos. A reunião com Vicente foi tensa e improdutiva. O sócio insistia na necessidade de Augusto assinar procurações mais abrangentes, alegando que investidores internacionais exigiam decisões rápidas que a condição de Augusto atrasava. Francamente, Augusto, argumentava Vicente com crescente frustração. Sua insistência em microgerenciar tudo, mesmo após o incidente, está prejudicando a empresa. Os chineses querem respostas em 24 horas, não em uma semana. Curioso como esses prazos impossíveis sempre surgem quando estou indisponível, respondeu Augusto calmamente, quase como se fossem fabricados para forçar decisões apressadas. A insinuação não passou despercebida por Vicente, cujo rosto enrubesceu visivelmente. Está questionando minha integridade? Depois de tudo que tenho feito para manter a empresa funcionando enquanto você se adapta à sua nova realidade? Apenas questionando a urgência constante, e prefiro adaptar-me lentamente a cometer erros precipitados. A reunião terminou com Vicente saindo visivelmente irritado, murmurando sobre oportunidades perdidas e teimosia prejudicial.
Augusto permaneceu em seu escritório, refletindo sobre como seu antigo amigo tornara-se praticamente um estranho. A ambição sempre estivera presente em Vicente, mas agora parecia ter consumido qualquer vestígio de lealdade ou amizade que um dia existira. A manhã do aniversário de Caio amanheceu clara e ensolarada, como se a natureza colaborasse com a celebração. Augusto, que normalmente permanecia em seu quarto até mais tarde nos finais de semana, surpreendeu-se ao acordar com o aroma inconfundível de bolo recém-saído do forno. Seguindo o cheiro tentador até a cozinha, encontrou uma cena de alegre desordem organizada. Isadora e Caio, com aventais improvisados, ajudavam Jurema a preparar a cobertura de chocolate. Farinha salpicava o chão, utensílios ocupavam cada centímetro do balcão e risadas espontâneas ecoavam pelo ambiente geralmente silencioso. "Bom dia!" anunciou Augusto sua presença, causando momentâneo silêncio, seguido de exclamações entusiasmadas. "Papai, venha provar a cobertura. Está divina!" convidou Isadora, puxando-o pela mão. "Feliz aniversário, Caio!" disse Augusto, dirigindo-se ao menino que o observava com um sorriso tímido. "Obrigado, Sr. Fontana", respondeu Caio educadamente. Então, com empolgação infantil, acrescentou: "Quer ver meu presente? A Isadora me deu um conjunto de tintas profissionais. Agora posso pintar quadros de verdade. E a vovó trouxe um cavalete ontem à noite", completou Isadora. "Vamos montar depois do café." "Crianças, deixem o Sr. Fontana respirar", interveio Jurema, mas seu tom era afetuoso. "O café está pronto. Por que não se limpam enquanto sirvo?" Durante o café, Augusto observou discretamente a interação entre os três. Havia uma harmonia natural, uma cumplicidade que fazia parecer que sempre estiveram juntos assim. Isadora, tão reservada antes da chegada de Jurema e Caio, agora falava animadamente, gesticulando com entusiasmo. O próprio Caio, inicialmente tímido em sua presença, agora se dirigia a ele com crescente confiança. E Jurema? Augusto permitiu-se observá-la mais demoradamente, protegido pelos óculos escuros. Havia uma graciosidade despretensiosa em seus movimentos, um cuidado natural em como servia a todos, garantindo que cada um tivesse o que precisava antes de servir-se. Mais impressionante, porém, era a luz em seu olhar quando observava as crianças, um misto de orgulho e amor tão puro que quase doía testemunhar. A pequena festa foi um sucesso absoluto. Olívia chegou trazendo mais presentes para o aniversariante, demonstrando a mesma afeição por Caio que tinha por Isadora. 2 colegas de classe vieram acompanhados dos pais, que inicialmente mostraram-se intimidados pela mansão imponente, mas logo relaxaram com a hospitalidade simples e calorosa de Jurema. Jogos no jardim, caça ao tesouro organizada por Isadora e, finalmente, o momento do bolo, decorado com desenhos de pincéis e tintas, refletindo a paixão de Caio pela arte. Augusto participou de tudo, fingindo dificuldades ocasionais por sua suposta cegueira, mas genuinamente envolvendo-se nas atividades de uma forma que não fazia desde que era jovem. Quando os convidados partiram, e Olívia levou as crianças exaustas, mas felizes, para um passeio no centro da cidade, Augusto e Jurema encontraram-se sozinhos, limpando os restos da festa. "Foi um dia perfeito", comentou ela, recolhendo embalagens de presente. "Nunca vi Caio tão feliz." "Vocês merecem essa felicidade", respondeu Augusto. "Você transformou a vida de todos nesta casa, inclusive a minha." Jurema parou o que fazia, claramente surpresa com a declaração direta. "O Senhor também transformou nossas vidas", respondeu suavemente. "Deu-nos uma chance quando mais precisávamos." "Jurema", começou Augusto, dando um passo em sua direção. O que pretendia dizer, nem mesmo ele sabia com certeza. Mas o momento foi interrompido pelo som estridente do telefone. Jurema atendeu rapidamente, sua expressão mudando para preocupação enquanto escutava. "É Dona Olívia", informou cobrindo o receptor. "Isadora está com febre repentina. Elas estão voltando para casa agora." A preocupação com Isadora imediatamente dominou os pensamentos de Augusto. Nos próximos minutos, a casa transformou-se novamente, desta vez em função da criança doente que chegou pálida e quente nos braços da avó.
Jurema assumiu o controle da situação com eficiência calma. Banho morno para baixar a febre, chá de ervas que trouxera de Pernambuco, monitoramento constante da temperatura. Augusto permaneceu ao lado da cama da filha, genuinamente angustiado, enquanto Jurema aplicava compressas frias em sua testa. Durante a noite, enquanto Isadora finalmente dormia mais tranquila, Augusto e Jurema encontraram-se sozinhos no corredor fora do quarto da menina. "Obrigado", disse ele, a gratidão evidente em sua voz. "Não sei o que teria feito sem você." "É só uma febre infantil", respondeu Jurema com um sorriso cansado. "Crianças se recuperam rapidamente. Não é só por hoje, é por tudo. Por trazer luz de volta para esta casa. Por ajudar Isadora a se reconectar comigo. Por..." Augusto interrompeu-se então, num impulso que surpreendeu a ambos. Inclinou-se e encontrou os lábios de Jurema com os seus. O beijo, inicialmente hesitante, aprofundou-se quando ela, após um momento de surpresa, correspondeu com igual intensidade. Por um instante, todas as barreiras, empregador e funcionária, origens sociais diferentes, a farsa da cegueira, dissolveram-se, deixando apenas duas pessoas encontrando-se em um momento de conexão genuína. Foi Jurema quem se afastou primeiro, levando a mão aos lábios em choque. "Não podemos", sussurrou, a voz trêmula. "O senhor está comprometido com a senhorita Bergman e eu sou apenas sua empregada." "Você nunca foi apenas nada, Jurema", respondeu Augusto, ainda atordoado pela intensidade do momento compartilhado. "E quanto a Cristiane, há muito não existe um compromisso real entre nós." "Mesmo assim", insistiu ela, dando um passo para trás. "Não seria certo. Não assim. O senhor está vulnerável desde o acidente, e eu me aproveitaria da situação." A ironia da situação não escapou a Augusto. Ela, preocupada em aproveitar-se dele, quando era ele quem mantinha a maior de todas as mentiras. "Perdoe-me", disse finalmente. "Foi um impulso. Não acontecerá novamente sem seu consentimento." Jurema assentiu, ainda visivelmente perturbada, e rapidamente retirou-se para verificar Isadora mais uma vez. Augusto permaneceu no corredor, tocando os próprios lábios onde ainda sentia o calor dos dela, perdido em pensamentos conflitantes. O beijo impulsivo complicara tudo, não apenas por cruzar a linha profissional que Jurema claramente valorizava, mas porque tornava cada vez mais difícil manter a farsa da cegueira. Como poderia continuar enganando alguém que demonstrava tal integridade, tal preocupação genuína com seu bem-estar? A resposta, porém, estava nas maquinações cada vez mais ousadas de Vicente e Cristiane. Através de sua encenação, Augusto colhera provas suficientes de suas traições para confrontá-los legalmente. Mas algo ainda faltava. A peça final do quebra-cabeça, o motivo maior por trás de suas ações. E para isso precisava manter a farsa por mais algum tempo, mesmo que isso significasse manter Jurema no escuro, mesmo que isso arriscasse perder o que quer que estivesse nascendo entre eles. Os dias que se seguiram ao beijo impulsivo foram marcados por uma tensão sutil entre Augusto e Jurema. Não uma tensão desagradável, mas carregada de possibilidades não pronunciadas, de sentimentos que flutuavam no ar como as notas do perfume discreto que ela usava. Jurema mantinha-se rigorosamente profissional, limitando suas interações ao estritamente necessário. Não mais se demorava nas conversas noturnas após servir o chá. Não mais compartilhava observações pessoais sobre as crianças ou a casa. E Augusto, respeitando sua aparente necessidade de distância, não forçava aproximações. No entanto, havia momentos em que o ar entre eles parecia eletrizado. Quando seus dedos se tocavam acidentalmente ao passarem documentos, quando compartilhavam o mesmo espaço durante os serões com as crianças, quando seus passos se sincronizavam nos corredores da mansão. Momentos em que o beijo compartilhado pairava como uma pergunta não respondida. Isadora, recuperada rapidamente da febre passageira, parecia alheia à mudança na dinâmica entre os adultos. Continuava florescendo sob os cuidados divididos do pai e de Jurema, agora completamente adaptada à rotina da mansão. Seu quarto, antes impessoal, transformara-se em um espaço vibrante que refletia sua personalidade emergente. Livros cuidadosamente organizados,
desenhos feitos com Caio decorando as paredes, uma pequena coleção de plantas que Jurema a ensinara a cultivar. Uma manhã, enquanto Augusto tomava café sozinho, Jurema havia levado as crianças à escola mais cedo para uma apresentação especial. O telefone tocou. Quem atendeu foi Socorro, a cozinheira que trabalhava na mansão há décadas. "Senhor", chamou ela, após conversar brevemente com o interlocutor, "é um tal de Marcelo Andrade. Diz que precisa falar urgentemente com a senhora Jurema." O nome provocou uma reação instantânea em Augusto. Marcelo Andrade, o pai de Caio, o homem que abandonara Jurema por alguém com mais posses, segundo as palavras dela mesma. "Diga que ela não está", respondeu automaticamente, uma onda de proteção instintiva tomando conta dele. "Ele insiste muito, senhor. Diz que é sobre o menino que é importante." Augusto hesitou. Não tinha o direito de interferir nas comunicações pessoais de Jurema, por mais que desejasse protegê-la. "Anote o recado e o número para retorno", instruiu finalmente. Durante o resto da manhã, Augusto tentou concentrar-se em relatórios financeiros que Vicente enviara. Documentos que Jurema lia para ele, agora destacando inconsistências sutis que encontrava. Mas sua mente continuava voltando ao telefonema misterioso. Que motivos teria o pai ausente para surgir agora na vida de Caio? Quando Jurema retornou com as crianças no início da tarde, Augusto deliberadamente esperou que estivessem sozinhos em seu escritório para mencionar o assunto. "Jurema", começou enquanto ela organizava documentos em sua mesa, "recebi um telefonema para você esta manhã." Ela fez uma pausa em seus movimentos. "Para mim? Quem seria?" "Um homem chamado Marcelo Andrade." O silêncio que seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta verbal. Augusto podia sentir a tensão emanando dela em ondas. O que ele queria?" perguntou finalmente Jurema, sua voz cuidadosamente controlada. Não disse especificamente. Apenas que era urgente e relacionado a Caio. Augusto fez uma pausa, então acrescentou suavemente. "É o pai dele, não é?" "Biologicamente falando", respondeu Jurema com uma frieza incomum em sua voz habitualmente calorosa. "Na prática, Caio não tem pai há 5 anos. Ele deixou um número para retorno", continuou Augusto, estendendo o papel onde Socorro anotara a informação. "Achei que você deveria saber." Jurema pegou o papel, mas não fez menção de ligar imediatamente. "Obrigada por me avisar, senhor. Posso resolver isso depois do expediente." Seu tom formal e distante preocupou Augusto. "Está tudo bem? Se precisar de algum tempo pessoal..." "Está tudo perfeitamente bem", interrompeu ela, voltando aos documentos com eficiência prática. "Vamos continuar com a revisão dos relatórios trimestrais?" Augusto não insistiu, mas observou como as mãos dela tremiam levemente ao virar as páginas. O que quer que representasse a reaparição de Marcelo Andrade, claramente a perturbava profundamente. No dia seguinte, Jurema parecia distraída, quase ausente, apesar de cumprir todas suas funções com a eficiência habitual. Augusto respeitou seu silêncio, mas quando ela trouxe o chá noturno, decidiu abordar o assunto novamente. "Falou com ele?" perguntou diretamente, dispensando preliminares. Jurema hesitou, claramente debatendo internamente se deveria compartilhar questões pessoais. Finalmente assentiu lentamente. "Falei", respondeu simplesmente. "E?", incentivou Augusto após uma pausa. "E nada mudou", respondeu ela, com uma tentativa de descontração que não soou convincente. "Assuntos pessoais, nada com que o senhor deva se preocupar." Augusto inclinou-se ligeiramente para a frente, desejando poder remover os óculos escuros e encará-la diretamente. "Jurema, você já demonstrou inúmeras vezes que se importa com esta casa e com todos nós. Permita-me retribuir esse cuidado." Fez uma pausa, depois acrescentou. "Se preferir não compartilhar, respeitarei sua decisão. Mas não diga que não devo me preocupar." O silêncio que seguiu foi longo e pesado. Finalmente, Jurema sentou-se na cadeira em frente à mesa, algo que raramente fazia sem ser convidada. "Marcelo reapareceu porque... está bem de vida agora", começou ela, cada palavra cuidadosamente medida. "Aparentemente fundou uma startup de tecnologia que foi comprada por uma empresa maior. Está rico, de repente. E lembrou-se que tem um filho", comentou Augusto, incapaz de conter o sarcasmo.
Exatamente, confirmou Jurema com um suspiro cansado. Agora quer participar da vida de Caio. Disse que pode oferecer oportunidades que eu nunca poderia. O que você respondeu? Que não estamos interessados, respondeu ela firmemente. Caio mal se lembra dele. Criamos uma vida boa aqui. Estamos felizes. E ele aceitou isso? Perguntou Augusto, duvidando que um homem que repentinamente se lembrava de suas responsabilidades paternas após anos de ausência aceitaria uma recusa tão facilmente. Jurema hesitou. Não exatamente. Ele quer conhecer Caio. Quer que eu considere um acordo de guarda compartilhada. Guarda compartilhada, repetiu Augusto, uma sensação desconfortável se instalando em seu estômago. Depois de abandoná-los completamente? Ele argumenta que agora tem condições de oferecer muito mais do que eu jamais poderei, explicou Jurema, sua voz traindo uma vulnerabilidade rara. Escolas internacionais, viagens educativas, acesso a tecnologias avançadas. E o amor, a estabilidade, o senso de pertencimento que você criou para Caio, argumentou Augusto, incapaz de esconder sua indignação. Essas coisas não podem ser compradas com startup alguma. Um pequeno sorriso agradecido tocou os lábios de Jurema. É o que eu disse a ele. Mas Marcelo sempre foi persuasivo. E agora tem recursos. Ele ameaçou alguma ação legal? Perguntou Augusto, seu lado empresarial analítico emergindo. Não diretamente, respondeu Jurema. Mas mencionou que tem conexões agora, que poderia garantir a melhor representação legal se fosse necessário. Augusto sentiu a raiva crescer dentro de si, uma emoção que havia muito não experimentava com tal intensidade. A ideia de que esse homem, depois de anos de negligência, pudesse simplesmente reaparecer e ameaçar separar Jurema e Caio era revoltante. Não permitirei que ele use recursos financeiros para intimidá-la, declarou com firmeza. Se ele insistir nesse caminho, terá que enfrentar os advogados das vinícolas Fontana. E acredite, eles estão acostumados a batalhas muito maiores que um ex-namorado oportunista. Jurema olhou para ele com surpresa evidente. O senhor faria isso por nós? Faria muito mais, respondeu Augusto sem hesitação. Você e Caio fazem parte desta casa agora. E protegemos os nossos. Os olhos de Jurema marejaram e, por um momento, ela pareceu incapaz de encontrar palavras. Finalmente murmurou um obrigada, carregado de emoção, e rapidamente deixou o escritório. Augusto permaneceu sentado, absorvendo as implicações de sua própria declaração. Protegemos os nossos. Quando exatamente Jurema e Caio haviam se tornado os seus? Quando deixaram de ser empregados e tornaram-se família? Na manhã seguinte, durante o café, Augusto notou que Jurema parecia mais tranquila, como se um peso houvesse sido parcialmente aliviado de seus ombros. As crianças conversavam animadamente sobre um projeto escolar conjunto, alheias às preocupações dos adultos. O telefone tocou novamente, e desta vez foi Jurema quem atendeu. Sua expressão mudou instantaneamente. Como conseguiu este número? Perguntou em voz baixa, afastando-se para o corredor para evitar que as crianças ouvissem. Já disse que não estamos interessados, Marcelo. Augusto, fingindo concentrar-se em sua xícara de café, aguçou a audição para acompanhar a conversa. Não é uma questão de dinheiro, dizia Jurema, sua voz tensa. É uma questão de estabilidade para Caio. Não concordo. Nós temos uma vida aqui. Houve uma pausa prolongada. Então Jurema falou com uma frieza que Augusto nunca ouvira em sua voz antes. Se você fizer isso, nunca te perdoarei, nunca. Outra pausa. Não me ameace. Você abandonou seu direito a qualquer opinião sobre nossas vidas quando saiu pela porta 5 anos atrás. Quando ela retornou à mesa, estava visivelmente abalada, embora tentasse disfarçar diante das crianças. Algum problema? Perguntou Augusto, fingindo casualidade. Nada importante, respondeu Jurema, forçando um sorriso. Crianças, está na hora da escola. Peguem suas mochilas. Após levar as crianças, porém, Jurema não retornou imediatamente como de costume. Augusto estava considerando ligar para seu celular quando ela finalmente apareceu no escritório, 2 horas mais tarde. Perdoe o atraso, senhor, disse formalmente, embora seus olhos estivessem levemente inchados, como se houvesse chorado.
Tive alguns assuntos pessoais para resolver. Ele está insistindo, afirmou Augusto, não como uma pergunta. Jurema assentiu lentamente. Marcelo sempre foi obstinado quando queria algo. E agora decidiu que quer ser pai. O que exatamente ele está propondo? Inicialmente visitas regulares. Depois Caio passar finais de semana com ele. Eventualmente guarda compartilhada formal. E... Ela hesitou, visivelmente perturbada. Sugeriu que Caio frequente um internato na Suíça, onde crianças promissoras recebem educação especializada. Internato? Repetiu Augusto, genuinamente chocado. Ele mal conhece o menino e quer mandá-lo para outro continente? Segundo ele, é uma oportunidade extraordinária que nenhuma criança deveria perder, respondeu Jurema com amargura evidente. Aparentemente, várias celebridades e executivos de tecnologia enviam seus filhos para lá. E o que Caio quer? Ele sequer se lembra do pai? Tem apenas vagas lembranças, algumas fotografias que guardei. Jurema suspirou profundamente. Não contei a ele sobre o contato de Marcelo. Não quero confundi-lo ou criar falsas esperanças. Caio é sensível, se apega facilmente. Uma qualidade que herdou de você, observou Augusto gentilmente. Jurema sorriu tristemente. Talvez. Também o torna vulnerável a decepções. Nos dias que se seguiram, a pressão de Marcelo Andrade intensificou-se. Telefonemas quase diários. E-mails detalhando as oportunidades que poderia proporcionar a Caio. Até mesmo um presente caro. Um tablet de última geração entregue na portaria da mansão. Jurema mantinha-se firme em sua recusa, mas Augusto podia ver o desgaste crescente em seus olhos, na tensão em seus ombros, na forma como ocasionalmente se perdia em pensamentos durante tarefas cotidianas. Uma tarde, enquanto todos estavam no jardim, Isadora e Caio brincando sob a supervisão de Socorro, Jurema cuidando das roseiras brancas, um carro desconhecido estacionou em frente à mansão. Augusto, observando discretamente pela janela de seu escritório, viu um homem bem vestido aproximar-se, carregando um urso de pelúcia absurdamente grande. Antes que pudesse reagir, o visitante já havia convencido o segurança a deixá-lo entrar e caminhava decididamente em direção ao jardim. Augusto apressou-se pelos corredores, chegando ao terraço a tempo de ver Jurema levantar-se bruscamente, pálida, como se tivesse visto um fantasma. Marcelo, ela murmurou, sua voz quase inaudível à distância. Surpresa! Exclamou o homem, exibindo um sorriso que não alcançava os olhos calculistas. Pensei em conhecer pessoalmente este lugar maravilhoso onde vocês estão morando. E, claro, ver meu campeão. Caio, ouvindo a comoção, aproximou-se hesitante. Olhou do homem desconhecido para sua mãe visivelmente perturbada, sua expressão confusa. Olá, grandão, saudou Marcelo entusiasticamente, abaixando-se para ficar na altura do menino. Lembra do papai? Trouxe um presente para você. Augusto sentiu o sangue ferver diante da audácia do homem. Sem pensar duas vezes, desceu os degraus do terraço, aproximando-se do grupo com passos firmes, esquecendo momentaneamente de fingir sua cegueira. Posso ajudar? Perguntou com a voz gélida que reservava para negociações particularmente hostis. Marcelo virou-se, surpreso pela interrupção. Ah, você deve ser o patrão, comentou com um sorrisinho. Marcelo Andrade, prazer. Só vim ver meu filho. Sem agendamento prévio e sem permissão da mãe, observou Augusto friamente. Isso constitui invasão de propriedade privada, Sr. Andrade. Invasão? Ora, que exagero. Só quero alguns momentos com meu filho. É meu direito como pai. Direitos que o senhor abdicou há 5 anos, pelo que entendi, rebateu Augusto. Então, voltando-se para as crianças, suavizou o tom. Isadora, por que você e Caio não vão com Socorro para dentro? Acho que ela preparou limonada especial hoje. Isadora, percebendo a tensão no ar, prontamente pegou a mão de Caio. Vem, Caio. A limonada da Socorro é a melhor do mundo. O menino hesitou, olhando com curiosidade para o homem que se apresentara como seu pai, mas seguiu Isadora quando Jurema assentiu encorajadoramente. Espere, campeão, chamou Marcelo, estendendo o urso gigante. Seu presente! Outro dia, Marcelo, interrompeu Jurema firmemente. Agora não é o momento. Assim que as crianças se afastaram,
Marcelo deixou cair a fachada amigável. Então é assim? Vai impedir que eu veja meu próprio filho? Você não tem direito de aparecer sem aviso, respondeu Jurema, recuperando a compostura. Estamos no meu local de trabalho. Estou no meio do expediente. Trabalho, repetiu Marcelo com desdém, olhando ao redor para o jardim luxuoso. É isso que você diz para o garoto, que trabalha para um ricaço enquanto ele brinca com a filhinha mimada? Cuidado com suas palavras, Sr. Andrade, advertiu Augusto, dando um passo à frente. Está falando da minha filha e da família de uma funcionária que respeito profundamente. Família? Riu Marcelo sarcasticamente. Eles são minha família. Caio é meu filho, meu sangue. Sangue não faz um pai, respondeu Jurema, com uma dignidade que impressionou Augusto. Presença faz, amor faz, sacrifício faz. Marcelo endureceu a expressão. Você sempre foi melodramática, Jurema, sempre transformando tudo em algum drama novelesco. Vim com boas intenções. Quero oferecer ao meu filho oportunidades que você, com todo respeito. Lançou um olhar condescendente para Augusto. Mesmo com um emprego melhor, jamais poderia proporcionar. Oportunidades como um internato na Suíça, longe da mãe que o criou sozinha? Questionou Augusto, revelando que estava a par da situação. Marcelo estreitou os olhos, avaliando Augusto com renovado interesse. Vejo que Jurema compartilha detalhes pessoais com o patrão. Interessante. O senhor... Fontana tem sido extremamente compreensivo com nossa situação, respondeu Jurema rigidamente. Algo que você nunca foi. Compreensivo, é? O sorriso de Marcelo tornou-se malicioso. Imagino que tipo de compreensão um homem rico oferece a uma empregada atraente e seu filho. A insinuação pairou no ar como veneno. Augusto sentiu o impulso quase incontrolável de agarrar o homem pela gola da camisa cara, mas conteve-se. Senhor, Andrade, disse com uma calma forçada. Sugiro fortemente que saia de minha propriedade agora. Se deseja manter contato com seu filho, faça-o pelos canais apropriados e com o respeito que Jurema merece como mãe de Caio. Ou o quê? Desafiou Marcelo. Ou enfrentará consequências legais, respondeu Augusto simplesmente. Tenho câmeras de segurança em toda a propriedade. Sua intrusão e comportamento inadequado estão registrados. Isso, somado ao assédio contínuo por telefone que Jurema tem enfrentado, constitui base sólida para uma ordem restritiva. Marcelo hesitou, claramente não esperando uma resposta tão direta. Isso não acabou, declarou finalmente, recuando em direção ao portão. Tenho recursos agora, tenho advogados e tenho direitos como pai. E eu tenho a verdade do meu lado, respondeu Jurema firmemente. Há pessoas que realmente se importam conosco. Quando o carro de Marcelo finalmente partiu, Jurema desabou no banco mais próximo, tremendo visivelmente. Desculpe por isso, murmurou. Nunca imaginei que ele apareceria aqui. Augusto sentou-se ao lado dela, removendo os óculos escuros em um gesto impensado. Não se desculpe, você não fez nada de errado. Foi apenas quando percebeu a expressão chocada de Jurema que Augusto compreendeu seu erro. Havia removido os óculos e, pior, havia navegado pelo jardim sem sua bengala, movendo-se com a segurança de alguém que enxerga perfeitamente. Você pode ver, sussurrou ela, recuando ligeiramente no banco. Augusto fechou os olhos brevemente, percebendo que o momento da verdade havia chegado antes do que planejara. Quando os abriu novamente, encontrou o olhar perplexo de Jurema. Sim, confirmou simplesmente. Posso ver. A confusão e a mágoa nos olhos dela foram imediatas e profundas. Desde quando? Desde sempre, respondeu ele, sabendo que não havia como suavizar a revelação. Nunca estive realmente cego. Jurema levantou-se abruptamente, como se o contato físico com ele tivesse se tornado insuportável. Foi tudo uma mentira? Todo este tempo? Augusto levantou-se também, sentindo o peso de meses de engano desmoronando sobre ele. Não tudo. Não o que importa. O que importa, repetiu ela, sua voz elevando-se com emoção contida. E o que seria isso, exatamente? Porque para mim, confiança importa. Honestidade importa. Posso explicar, começou Augusto, estendendo a mão para ela, mas Jurema recuou como se seu toque pudesse queimá-la. Explicar o quê?
Que fingiu uma deficiência? Que me observou quando eu pensava que estava protegida por sua suposta cegueira? Que... Sua voz falhou momentaneamente. Que me beijou sabendo que eu acreditava estar beijando um homem vulnerável? A verdade nas acusações era inegável, e Augusto sentiu o peso da culpa como nunca antes. Jurema, por favor. Há razões importantes. Nenhuma razão justifica uma mentira desse tamanho, respondeu ela, secando furiosamente uma lágrima que escapara. Especialmente de alguém que eu... Ela interrompeu-se, recusando-se a completar o pensamento. O som da porta do terraço abrindo-se fez ambos virarem. Isadora estava parada ali observando a cena com olhos arregalados. Papai? Por que está sem seus óculos escuros? Perguntou inocentemente. E por que a Jurema está chorando? A pergunta da filha caiu como uma bomba no silêncio tenso. Augusto percebeu que a farsa que criara não afetava apenas Jurema, afetava todos ao seu redor, incluindo Isadora, que acreditara na condição do pai durante meses. Jurema, sempre protetora das crianças mesmo em seu próprio momento de crise, forçou um sorriso frágil. Não é nada, querida. Só algo nos meus olhos. O Sr. Fontana está apenas testando ficar sem os óculos por um momento. Augusto olhou de sua filha confusa para Jurema, cujos olhos, embora magoados, transmitiam uma mensagem clara. Não agora. Não na frente dela. É verdade, princesa, confirmou ele, colocando os óculos de volta. Apenas um teste que o médico sugeriu. Podemos conversar sobre isso mais tarde? Isadora, não totalmente convencida, mas aceitando a explicação por enquanto, assentiu lentamente. Tá bom. A Socorro mandou chamar para o lanche. E o Caio tá perguntando sobre aquele homem... Já vamos, garantiu Jurema, recuperando sua compostura profissional com um esforço visível. Por que não vai na frente? Assim que Isadora retornou para dentro, Jurema encarou Augusto com uma determinação fria. Vou cuidar das crianças agora, porque elas não têm culpa nas mentiras dos adultos. Depois, precisamos conversar seriamente sobre minha permanência nesta casa. Jurema, por favor, implorou Augusto, sentindo que estava prestes a perder algo precioso que mal começara a reconhecer. Antes de tomar qualquer decisão, permita-me explicar. Explicações não mudam fatos, respondeu ela, sua voz controlada, mas carregada de emoção. E o fato é que você me observou. Nos observou enquanto fingíamos não estar sendo vistos. Isso não é algo que eu possa simplesmente superar com uma conversa. Com essas palavras, ela virou-se e caminhou determinada em direção à mansão, deixando Augusto sozinho no jardim, contemplando as ruínas do que poderia ter sido. Um futuro que, em sua tentativa de proteger seu passado, talvez houvesse destruído irremediavelmente. A noite caiu sobre a mansão Fontana, trazendo consigo o silêncio pesado que sucede grandes revelações. Augusto permaneceu em seu escritório, contemplando a lua que iluminava os jardins através da janela, os mesmos jardins onde, horas antes, sua cuidadosamente construída farsa desmoronara. Após o jantar silencioso e tenso, onde todos sentiram a mudança na atmosfera, mas apenas Jurema e Augusto conheciam sua verdadeira causa, as crianças foram postas na cama. Augusto ouviu os passos familiares de Jurema no corredor. Mas pela primeira vez em meses, ela não trouxe seu chá noturno. Quando a casa finalmente silenciou, Augusto reuniu toda sua coragem e caminhou até o pequeno apartamento nos fundos da propriedade onde Jurema vivia com Caio. Hesitou brevemente antes de bater na porta, perguntando-se se ela sequer aceitaria ouvir o que tinha a dizer. "O que deseja, senhor?" perguntou Jurema friamente ao atender, seu rosto marcado pelo cansaço emocional do dia. "Conversar", respondeu ele simplesmente. "Explicar. Você merece a verdade completa." Jurema olhou para além dele, para a casa principal, visivelmente preocupada. "E Isadora? Está dormindo. Socorro está na casa, atenta a qualquer chamado." Após um momento de hesitação, Jurema abriu mais a porta, permitindo sua entrada. A sala era pequena, mas acolhedora, livros cuidadosamente organizados em prateleiras simples, algumas plantas em vasos coloridos, desenhos de Caio emoldurados nas paredes. Um lar modesto, mas pleno de afeto e cuidado. "Pode falar", disse ela,
sentando-se rigidamente no sofá e indicando uma poltrona para ele. Por que mentir sobre algo tão sério quanto a perda da visão? Augusto respirou fundo, sabendo que precisava ser completamente honesto, talvez pela primeira vez em anos. Tudo começou com um acidente, iniciou ele. A batida foi real assim como a lesão. Estive realmente cego por alguns dias, mas quando a visão começou a retornar, percebi algo perturbador. A maneira como Cristiane e Vicente se comportavam quando pensavam que eu não podia vê-los. Jurema permaneceu em silêncio apenas ouvindo. Gestos íntimos, olhares cúmplices, sussurros. Compreendi que havia algo entre eles, e que esse algo provavelmente estava presente há muito mais tempo do que eu gostaria de admitir. Augusto fez uma pausa recolhendo pensamentos. Então tive uma ideia. Se continuasse cego, poderia descobrir quem realmente era leal a mim, tanto na vida pessoal quanto nos negócios. Uma estratégia comercial, então, comentou Jurema amargamente. Todos nós, peões em seu jogo de xadrez empresarial. No início, sim, admitiu Augusto. Foi calculista e manipulador, reconheço. Mas então algo inesperado aconteceu. O quê? Você, respondeu ele simplesmente. Você e seu café derramado nos documentos adulterados que me fariam perder controle de ativos importantes. Os olhos de Jurema se arregalaram ligeiramente. Você viu isso? Vi. Como vi cada momento em que você me protegeu de Vicente e Cristiane. Como vi você trazendo vida de volta para esta casa. Como vi você fazendo corações com as mãos quando pensava estar sozinha no jardim ou mandando beijos no ar para as plantas. Um rubor intenso coloriu o rosto de Jurema, que desviou o olhar, claramente mortificada. Você me observou em momentos que acreditei serem privados, murmurou ela. E isso foi profundamente errado, reconheceu Augusto. Não tenho desculpas para isso, apenas explicações. A farsa que começou como uma estratégia de negócios tornou-se algo mais complexo. Através dela conheci verdadeiramente minha filha pela primeira vez. Reconectei-me com sentimentos que acreditei mortos há anos. E hesitou brevemente. Encontrei-me cada vez mais cativado por uma mulher extraordinária que trouxe luz para um lugar que havia se tornado um mausoléu de lembranças dolorosas. Jurema ergueu o olhar, seus olhos encontrando os de Augusto. Por que não revelou a verdade antes? Especialmente depois de... Ela não completou, mas ambos sabiam que se referia ao beijo. Medo, admitiu Augusto com sinceridade surpreendente. Medo de perder o que estávamos construindo. Medo de sua reação a meu engano. E havia também a questão prática. Ainda precisava documentar as manobras de Vicente e Cristiane. Eles estavam planejando algo grande. Eu podia sentir. E valeu a pena? Perguntou Jurema. Todo esse engano, todas essas manipulações, valeram a proteção de seus negócios? Meus negócios nunca foram o que realmente importava, respondeu Augusto, percebendo a verdade dessas palavras enquanto as pronunciava. Eram apenas substitutos para o que perdi com Luísa. Apenas agora compreendo isso. Um silêncio pensativo estabeleceu-se entre eles, menos tenso que antes, mas ainda carregado de incertezas. O que acontece agora? Perguntou finalmente Jurema. Antes que Augusto pudesse responder, o telefone de Jurema vibrou na mesa. Ela olhou para a tela e empalideceu. É Marcelo, de novo. Atenda no viva voz, sugeriu Augusto. Quero ouvir o que ele tem a dizer. Jurema hesitou, então assentiu, ativando o alto-falante. Jurema, a voz de Marcelo soou confiante, quase arrogante. Amanhã às 10 horas, meus advogados estarão no seu local de trabalho com uma ordem judicial preliminar de visitação. Sugiro que prepare Caio para me acompanhar em um passeio. Você não tem esse direito, Marcelo, respondeu Jurema, sua voz tremendo ligeiramente. Tenho todo o direito como pai biológico, e meus advogados garantem que nenhum juiz negará a um pai bem-sucedido o direito de conhecer seu filho. Sua voz tornou-se mais dura. Sugiro que coopere. Seria lamentável ter que expor certas situações questionáveis sobre seu atual ambiente de trabalho. Que situações? Questionou Jurema confusa. Ora, vamos, uma mãe solteira vivendo na propriedade de um homem solteiro rico. A natureza de seu relacionamento com seu patrão já é tema de especulação em Gramado.
Isso sem mencionar o homem visitar seu apartamento a esta hora da noite. Tenho fontes, querida. O rosto de Jurema ruborizou de indignação. Você está me espionando? Apenas garantindo que meu filho esteja em um ambiente adequado, respondeu Marcelo com falsa preocupação. Até amanhã. E Jurema, não torne isso mais difícil do que precisa ser. A ligação encerrou-se, deixando um silêncio pesado. Ele não pode fazer isso, murmurou Jurema, lágrimas de frustração surgindo em seus olhos. Não pode simplesmente reaparecer após anos e ameaçar levar Caio. Augusto aproximou-se sentando-se ao seu lado no sofá. Ele não vai levar Caio a lugar algum, garantiu com firmeza. Prometo a você. Como pode ter tanta certeza? Porque amanhã Vicente e Cristiane terão uma surpresa nas vinícolas Fontana, e Marcelo Andrade descobrirá que escolheu o alvo errado para suas ameaças. Na manhã seguinte, a sala de reuniões principal das vinícolas Fontana estava preparada para um encontro decisivo. Vicente havia convocado todos os diretores e acionistas importantes para o que chamou de reestruturação estratégica urgente. Cristiane, elegantemente vestida, ocupava um lugar de destaque à mesa. Para surpresa de todos, Augusto chegou acompanhado não apenas de Jurema, que todos conheciam como sua assistente, mas também de Olívia, sua mãe, e de um homem desconhecido que carregava uma pasta executiva volumosa. Augusto! Exclamou Vicente, visivelmente nervoso com a presença inesperada do sócio. Não sabia que compareceria hoje. Poderíamos ter adiado se soubesse que estava se sentindo bem para uma reunião completa. Estou me sentindo excepcionalmente bem, Vicente, respondeu Augusto, removendo os óculos escuros para choque de todos na sala. De fato, nunca enxerguei tão claramente. Um burburinho percorreu a sala enquanto Vicente e Cristiane trocavam olhares alarmados. Sua visão... voltou? Perguntou Cristiane, tentando disfarçar o pânico em sua voz. Minha visão física esteve de volta há meses, respondeu Augusto calmamente. Mas mais importante, recuperei a capacidade de enxergar o que realmente importa na vida. O que significa isso? Questionou Vicente, sua confiança habitual visivelmente abalada. Significa, continuou Augusto, enquanto o homem desconhecido distribuía documentos pela mesa, que observei e documentei cada manipulação, cada tentativa de usurpar meu controle sobre esta empresa, cada falsificação de assinatura, cada alteração de contrato. Os diretores folheavam os documentos com expressões que variavam de choque à indignação. O homem da pasta, que Augusto finalmente apresentou como o doutor. Henrique Tavares, seu advogado pessoal, tomou a palavra. Os senhores estão recebendo cópias de evidências substanciais de fraude corporativa, manipulação de ações, falsificação de documentos e desvio de clientes para uma empresa paralela registrada em nome da senhorita Bergman, mas claramente operada pelo Sr. Hotman. Isso é absurdo, protestou Vicente, levantando-se. Augusto claramente está confuso após sua condição médica. Suas alegações são fantasiosas. As gravações de segurança da mansão, as comunicações digitais recuperadas e os registros bancários sugerem o contrário, interrompeu o Dr. Tavares calmamente, sem mencionar os testemunhos de funcionários que foram instruídos a desviar contratos importantes. Cristiane, mais pragmática que Vicente, percebeu rapidamente a gravidade da situação. Augusto, tentou, sua voz subitamente doce, deve haver algum mal-entendido. Tudo o que fizemos foi para proteger a empresa durante sua recuperação. Inclusive seu relacionamento clandestino, inclusive os planos de enviar minha filha para um internato distante para facilitar o controle sobre seu patrimônio, rebateu Augusto, sua voz firme mas controlada. Nesse momento, as portas da sala de reuniões se abriram novamente. Para surpresa de Jurema, quem entrou foi Marcelo Andrade, acompanhado por 2 homens de terno que claramente eram advogados. Perdoem a interrupção, disse Marcelo com falsa cordialidade. Tenho um assunto legal a tratar com uma funcionária desta empresa. Senhor Andrade, cumprimentou Augusto, surpreendendo Marcelo por conhecer seu nome. Sua pontualidade é admirável. Permite-me resolver todos os problemas de uma só vez. Confuso, Marcelo olhou de Augusto para Jurema, que permanecia serenamente ao lado de seu empregador.
Tenho uma ordem judicial preliminar. Começou um dos advogados, mas foi interrompido pelo Dr. Tavares, que se adiantou com um documento próprio. E eu tenho uma contraordem baseada em evidências de abandono parental, não pagamento de pensão alimentícia por 5 anos consecutivos, e mais recentemente, assédio e vigilância ilegal. O advogado de Augusto sorriu educadamente. Gostaria de prosseguir com sua petição, considerando que estas evidências serão apresentadas em tribunal. Marcelo empalideceu, olhando acusadoramente para Jurema. Você planejou isso? Não, respondeu Augusto, dando um passo à frente. Eu planejei. Porque, diferentemente de você e de meus ex-associados, lançou um olhar para Vicente e Cristiane, aprendi que família não é um ativo a ser controlado ou uma imagem a ser mantida. É um tesouro a ser protegido. Voltando-se para os diretores e acionistas, Augusto prosseguiu. Senhoras e senhores, as vinícolas Fontana passarão por uma reestruturação, sim, mas não a que Vicente planejou. A partir de hoje, ele e Cristiane não têm mais qualquer associação com nossa empresa. Doutor, Tavares apresentará as evidências às autoridades competentes, mas por respeito à longa história de nossas famílias, estou disposto a resolver isso discretamente, desde que toda a participação deles seja devolvida e todo contato cesse imediatamente. Vicente, percebendo a impossibilidade de argumentação diante das evidências, optou pelo silêncio amargo. Cristiane, sempre pragmática, já calculava suas opções futuras. Marcelo, por outro lado, ainda tentou uma última cartada. Isso não muda o fato de que sou o pai de Caio. Tenho direitos. Direitos vêm com responsabilidades, respondeu Augusto calmamente. Responsabilidades que você negligenciou por anos. Se realmente se importa com seu filho, sugiro uma abordagem gradual e respeitosa, com a concordância de Jurema, não através de intimidação legal. As palavras de Augusto, ditas com a autoridade de quem finalmente encontrou sua verdadeira força, pareceram atingir algo em Marcelo. Pela primeira vez o homem pareceu genuinamente incerto. Vamos, Marcelo, disse um de seus advogados discretamente. Precisamos reconsiderar nossa estratégia. Enquanto os 3 grupos se retiravam, Vicente e Cristiane por um lado, Marcelo e seus advogados por outro, e os acionistas dispersando-se para digerir as revelações, Augusto, Jurema e Olívia permaneceram na sala agora vazia. Acabou? Perguntou Jurema, sua voz carregando o peso de meses de tensão. A parte difícil, sim, respondeu Augusto, permitindo-se um pequeno sorriso. O que vem depois depende de você. De mim. Jurema, começou Augusto tomando suas mãos nas dele com uma gentileza que contrastava com sua firmeza anterior. Comecei essa jornada fingindo cegueira para descobrir quem era verdadeiramente leal a mim. O que descobri foi muito mais valioso. Encontrei alguém que me ensinou a enxergar novamente, não apenas com os olhos, mas com o coração. Olívia, percebendo a natureza pessoal do momento, discretamente afastou-se para dar-lhes privacidade. Você me perdoaria? Continuou Augusto. Não apenas pela farsa, mas por todos os anos em que estive realmente cego para o que importa. Família, amor, conexão humana genuína. Os olhos de Jurema marejaram enquanto ela considerava tudo o que haviam vivido. O perdão não é um evento, Augusto, respondeu finalmente usando seu primeiro nome pela primeira vez. É um processo, como a recuperação de um jardim abandonado. Leva tempo, cuidado, paciência. Tenho todo o tempo do mundo, respondeu ele, esperança iluminando seu olhar. E se aprendi algo com você, foi a ter paciência para ver as coisas florescerem em seu próprio ritmo. 1 ano após aquele confronto decisivo, a mansão Fontana era praticamente irreconhecível. As cortinas permaneciam abertas, permitindo que a luz natural banhasse todos os ambientes. O jardim, completamente restaurado, exibia orgulhosamente as roseiras brancas que Luísa tanto amara, agora cercadas por novas variedades que Jurema introduzira. No terraço, uma pequena celebração ocorria. O aniversário de casamento de 3 meses de Augusto e Jurema. Isadora e Caio, agora oficialmente irmãos, organizavam um piquenique surpresa com a ajuda de Olívia, que nunca escondeu sua aprovação ao novo arranjo familiar.
Marcelo, após meses de reflexão, havia optado por uma abordagem mais respeitosa, visitando Caio quinzenalmente e construindo lentamente um relacionamento que, embora jamais substituísse o papel central de Augusto na vida do menino, oferecia ao garoto uma conexão adicional positiva. Vicente e Cristiane haviam deixado Gramado, estabelecendo-se em São Paulo, onde raramente eram mencionados nos círculos sociais da Serra Gaúcha. Enquanto observava sua família reunida no jardim, Augusto refletia sobre a estranha jornada que o trouxera até ali. O homem que fingira cegueira para testar a lealdade dos outros acabara encontrando sua própria visão de felicidade nas pequenas demonstrações de amor que acreditava ter perdido para sempre. "No que está pensando?" perguntou Jurema, aproximando-se com 2 taças de espumante produzido nas vinícolas da família. "Em como às vezes precisamos fingir não ver para finalmente enxergar o que está diante de nossos olhos o tempo todo", respondeu ele, aceitando a taça e brindando suavemente com ela. "E o que você vê agora?" perguntou ela, seus olhos brilhando com a mesma luz que o cativara desde o início. "Tudo", respondeu Augusto simplesmente. "Finalmente, vejo tudo o que importa." Queridos ouvintes, esperamos que a história de Augusto e Jurema tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais narrativas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se gostaram desta jornada de descoberta e amor, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Diariamente, trazemos novas histórias que exploram as complexidades da vida, do amor e da redenção. Compartilhem suas impressões nos comentários. Queremos saber qual momento desta história mais emocionou vocês.